noite. Fred, fica assim. Ele também é Fred. Então é um prazer estar aqui com os irmãos e com as irmãs, para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E queria que a gente abrisse as Escrituras lá em Hebreus, no capítulo 10. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse texto. Eu queria que vocês tivessem toda a liberdade para participar, para a gente fazer uma coisa aqui, não só eu aqui falando, mas vocês tenham a oportunidade de contribuir também com a experiência de fé e de vida cristã que cada um tem, tá claro? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa durante o desenvolvimento aqui do sermão, da exposição do texto, você levanta a mão e eu te dou a oportunidade para falar. Tá bom, gente? Deixa eu só achar o texto aqui. Hebreus no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 32. Mas antes disso, eu queria que a gente começasse a nossa reflexão conversando um pouquinho sobre perseverança. Claro, esse texto, essa parte aqui do final do capítulo 10 de Hebreus, vai tocar muito num assunto que é recorrente, não só nesse livro da Bíblia, mas principalmente nos livros, nas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que é aquilo que a gente chama de perseverança na fé. Tá? Isso é interessante a gente conversar, porque aqui a maior parte, quase todo mundo aqui é jovem, então é interessante a gente conversar sobre o que é perseverança, e como nós temos que perseverar na fé, porque muitos de vocês aqui vão ser tentados de diversas formas e de diversas maneiras a abandonar a carreira da fé, a abandonar a fé, seja na faculdade, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. O que não vai faltar é momento e situação para te tirar dos caminhos do Senhor. E a perseverança é ela vai falar exatamente o contrário. É você perseverar, você confiar em Deus, independente das circunstâncias que a sua vida vem enfrentar. Tá claro? Quando a gente está falando com jovem, e aqui deixa eu fazer uma pergunta: quantos estão aqui em faculdade ou na escola, estudando? Muitos. Então você vai ser sempre bombardeado com pensamentos, com ideias que muitas vezes, a princípio, e às vezes de fato sim, vão questionar a sua fé, principalmente no ambiente mais universitário, no ambiente mais acadêmico. E quando a gente está falando de perseverança, diferentemente muito que é ensinado em algumas igrejas hoje, a vida cristã não é um mar de rosas, querido. A vida cristã, se você se converte à fé no Senhor Jesus Cristo, você não vai ter 100% dos seus problemas resolvidos. Tá? Você vai ter sim o seu principal problema de você ser visto como inimigo de Deus, como uma pessoa que está completamente morta, e a partir da fé em Jesus Cristo você ser chamado de amigo e de filho de Deus, e você ter a vida de Deus, isso vai ser resolvido. Mas outras questões da nossa vida, nós não vamos ter respostas para isso. Claro? E o que eu quero dizer com isso? Que a gente, como cristão, muitas vezes nós vamos passar por dificuldade, por sofrimento, por adversidade. Tá? Então, não é como muitos tentam dizer, muitos tentam falar: vem, converte a Jesus, você vai ser 100% feliz, todos os seus problemas vão ser resolvidos, todas as suas necessidades vão ser realizadas e satisfeitas. Não é isso que a gente vê na Bíblia, principalmente se a gente for pegar a vida do apóstolo Paulo. Claro. E esse texto aqui que a gente vai ler, que é um texto escrito por um autor que a gente não conhece, que é o livro de Hebreus, ele fala exatamente para aqueles cristãos ali, no contexto, no primeiro século, foi o século que Jesus viveu, especificamente ali no final da década de 60, em torno de 68 a 69, no primeiro século. Ele chama aquela comunidade, que era chamada de comunidade primitiva, a perseverar na fé. Nós vamos entender por que ele está falando isso e o que estava acontecendo ali, que
que muitos irmãos estavam abandonando a fé em Jesus Cristo. Está claro? Então a gente vai começar lendo a partir de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora, expostos como espetáculo, tanto de outrora quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação ou para a salvação da alma. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque toda vez que nós lemos a tua palavra, ouvimos a tua palavra, o Senhor fala com as nossas vidas. Deus, abençoe esse momento aqui, que o Senhor possa comunicar aos nossos corações o teu ensinamento, que a tua palavra venha achar um terreno fértil no nosso coração e venha brotar e frutificar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, a Bíblia, ela nos ensina que nós, enquanto cristãos, os cristãos são aqueles que são chamados filhos de Deus, e filhos de Deus são aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Nós, aqueles que somos chamados de filhos de Deus, somos chamados a perseverar na fé em Jesus. E quem nos capacita a perseverar, a passar a nossa caminhada cristã, seja por momentos de alegria ou por momentos de adversidade, é o Espírito Santo. Então, todo cristão é chamado a perseverar. À luz desse texto aqui, nós vamos aprender 3 ensinamentos que o autor trouxe ali para aquela igreja e traz aqui para as nossas vidas aqui nessa noite. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto aqui é que o sofrimento ele é algo que está presente na vida cristã. Quando a gente lê o versículo 32 ao versículo 34, o autor ele começa falando que, olha, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grandes lutas e tribulação. O que ele está falando? Olha, vocês devem lembrar do dia que vocês se converteram, naquele dia, durante aquele momento inicial da fé que vocês estavam tendo, vocês passaram por grande sofrimento, por grande perseguição, por grande tribulação. Vou abrir um parênteses aqui para explicar qual que é o contexto, para vocês terem uma maior compreensão do que o autor estava usando essas palavras, direcionando essa mensagem para aqueles irmãos ali daquela igreja, e aí isso vai clarear melhor a mensagem para as nossas vidas. O que estava acontecendo? Provavelmente, segundo os estudiosos, essa carta aos Hebreus, que a gente não conhece o autor, ela foi direcionada a uma comunidade dentre as igrejas primitivas que existiam no primeiro século, que tinha uma influência muito grande de judeus que se converteram à fé cristã. Então, a todo tempo, o livro de Hebreus ele começa a ler os eventos do Antigo Testamento e falam que esses eventos apontam para Jesus e que Jesus ressignifica esses eventos. Então ele pega lá a figura do sacerdote, e aqui em Hebreus ele fala que Jesus é o sumo e o superior sacerdote. Ele pega a imagem do sacrifício e fala que Jesus é aquele que é o sacrifício pelas nossas vidas. Então o livro de Hebreus vai fazendo uma releitura da mensagem do Antigo Testamento. E o que acontece? Esse livro ele foi escrito em torno ali do final da década de 60 do primeiro século. E aqui acontece uma coisa muito importante dentro da história da igreja. O cristianismo ele nasce dentro, muitos devem saber aqui, dentro do domínio do Império Romano. E nessa época aqui, o
imperador que existia no Império Romano, chamado Nero, ele começa a perseguir os cristãos em torno de 63 a 64, no primeiro século. O que ele faz? Em Roma existiam 6 bairros na cidade de Roma. E ele põe fogo em 4 desses bairros, falando e acusando os cristãos que tinham colocado fogo nesses bairros. Tudo isso era balela porque ele odiava os cristãos, porque os cristãos não roubavam, não mentiam, incluíam as mulheres, humanizavam as mulheres, eram compostos por pobres, por escravos. E ele queria um motivo para perseguir os cristãos. Então ele faz esse incêndio criminoso e ele começa a perseguir os cristãos. E o que acontecia nessa perseguição, irmãos? Muitos cristãos começaram a ter as suas casas confiscadas pelo Estado, começaram a ter seus filhos confiscados pelo Estado, tomados pelo Estado. Muitos foram mortos, muitos foram torturados. Então esse foi o contexto. Diante disso, muitos estavam querendo abandonar a fé em Jesus Cristo para não passar pela perseguição. E o autor de Hebreus, ele escreve um cunho, de chamar aqueles irmãos a lembrarem dos primeiros dias da fé que eles têm, que eles tiveram, e os primeiros dias da conversão, daquilo que eles passaram com o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente compreender, porque aqui a gente vai entender o quê? Que da mesma forma que essa mensagem serviu lá para aqueles cristãos, serve para a nossa vida. Que nós não devemos deixar o sofrimento ou as adversidades anularem ou impedirem de crescermos na fé. Está claro isso? Vocês conseguem compreender isso? Então isso é de vital importância. Por isso que ele vem falando aqui, olha, vocês foram expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, tornando-nos co-participantes, no verso 33, com aqueles que desse modo foram tratados. Os cristãos, eles eram torturados publicamente. E que ele fala, olha, vocês têm que lembrar daquela palavra inicial que vocês receberam, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. E essa palavra que gera vida e uma nova vida, vocês devem permanecer e andar nessa palavra. Nós também temos que permanecer e andar nessa palavra, irmãos. Nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por angústia, por aflição, por desespero, mas independente da adversidade que eu venha passar ou que você venha passar, a gente não pode abandonar a fé. A gente é chamado a perseverar. Nós, como o texto vai desenvolver, nascemos de novo e não nascemos para perdição, mas nascemos para sermos salvos e para glorificar o nome de Deus. Está claro, gente? Então, a gente tem que compreender. E se a gente for estudar na história da igreja, vários motivos os cristãos foram perseguidos. O primeiro motivo é porque eles humanizavam as mulheres, eles incluíam as mulheres eram vistas como seres inferiores, dentro de escolas filosóficas. Alguns filósofos eram de final. Jesus é o único mestre que anda com mulheres, que é sustentado por mulheres. Então aqui a gente já tem uma quebra no paradigma cultural daquela sociedade. Os cristãos são perseguidos porque eles incluem os pobres, e a maior parte era formada por pobres. Eles são perseguidos porque eles incluem os escravos, e dentro do contexto do Império Romano existiam muitos escravos. Os cristãos são perseguidos porque eles eram chamados de ateus, porque naquele contexto lá, se você tinha uma determinada religiosidade, você tinha que ter uma imagem, uma escultura. Isso você identificava a sua fé naquela escultura. Os cristãos não tinham imagem nenhuma. Pelo contrário, eles foram um problema no comércio de venda de artefatos religiosos naquele contexto ali. E os cristãos também são perseguidos porque eles não veem mais o imperador romano como Senhor. Eles passam a ver como Senhor Jesus Cristo. E se a gente olhar hoje, nós temos em torno de 80 a 100 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo. Isso não são dados meus. Se você entrar numa missão chamada Portas Abertas, que trabalha com cristãos que são perseguidos no mundo, tem esses dados lá.
Então hoje a perseguição é muito pior do que era nesse tempo aqui que o autor está descrevendo. E nem por isso você tem pessoas que abandonam a fé. Muitos vão morrer, muitos têm seus filhos tomados pelo Estado, muitos são torturados, mas não abandonam a fé. Eu quero provocar você aqui hoje, porque às vezes pequenas coisas na minha vida e na nossa vida tentam nos tirar do foco e do alvo de Jesus Cristo. Porque com pequenas coisas a gente já tem a tendência de voar fora, de abandonar o barco. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu me faço ela todo dia. Todo dia. E aí, se a gente for olhar aqui, principalmente para o capítulo 11, capítulo logo a seguir, que fala da natureza da fé, dos heróis da fé, aqui a gente vai ter exemplos de homens, e de mulheres que tinham muito pouco. O texto fala que esperavam a promessa, esperavam o Messias, não viram o Messias, mas não abandonaram a fé. Alguns morreram por causa da fé, um foi cerrado ao meio, outro foi preso, foi torturado, mas a Bíblia fala que essas pessoas, o mundo não era digno deles. Porque andavam nos princípios de Deus. E o sofrimento fazia parte da vida deles. Às vezes, queridos, Deus deixa a gente passar pelo sofrimento, principalmente se a gente for olhar para a vida de Jó, como um ato pedagógico para tratar o meu e o seu caráter. E no sofrimento, Deus sempre tem algo a nos falar, a nos dizer. Então, que você possa perceber isso. A segunda coisa que esse texto aqui ele nos ensina é que a perseverança ela nos leva a fazermos a vontade de Deus. Então, quando você persevera, quando eu persevero, porque a consequência disso é eu e você cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha só o que o verso 35 e 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, os irmãos aqui são exortados a não abandonarem a confiança. Quando essa palavra está falando não abandonar, no Novo Testamento ela é escrita em grego, essa palavra traz a ideia de não jogar algo no lixo, algo fora, algo descartável. Então, o autor aqui está chamando a minha atenção e a sua atenção para que a gente não venha abandonar aquela mensagem que nós recebemos, que é a mensagem evangélica de salvação, de graça da pessoa de Jesus Cristo. E é essa mensagem que nós devemos andar, é nesse caminho que nós devemos trilhar. Então, quando a gente persevera na vida cristã, de segunda a segunda, a gente está cumprindo a vontade de Deus. E se a gente cumpre a vontade de Deus, nós glorificamos o nome de Deus, aonde quer que a planta do nosso pé é pisar. Vocês conseguem compreender isso? Então, nós não podemos deixar de confiar no Senhor, deixar de ter fé no Senhor, deixar de acreditar que aquilo que é impossível para mim e para você, Deus pode fazer, se for a vontade dele. Claro, então a gente sempre tem que orar ao Deus Pai sobre o nome do Deus Filho, buscando a orientação do Espírito Santo, sempre pedindo que a vontade dele venha ser cumprida sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas perspectivas, sobre os nossos desejos. Jesus ele ensina isso na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha nem a sua. Na grande maioria das vezes, a vontade de Deus vai ser completamente diferente da nossa vontade. Não sei se você já percebeu ou parou para pensar sobre isso. A gente pega Jonas, ele tinha a vontade de não ir para Nínive, mas a vontade de Deus era que ele fosse para Nínive. Ele foi para Nínive. Muitas vezes a gente não vai entender, mas se a gente acredita em Deus e a gente compreende que Deus sabe aquilo que é o melhor para as nossas vidas, então nós somos chamados a nos render diante desse Deus.
claro? Então a gente tem que perseverar. E como é que você persevera? Esses irmãos aqui, eles estavam perseverando que, o que o autor estava querendo dizer? Olha, não abandone a fé. Diante do sofrimento, lute, chore, mas continue confiando no Senhor. Você persevera a fé quando você cumpre a vontade do Senhor, quando você deixa de pecar, quando às vezes você está sendo tentado, alguma dificuldade que você tem, e você está quase cedendo nessa tentação, não sei qual é da sua vida, mas você vai lá e ora e pede para o Espírito Santo e não cede. Quando você não abre mão dos mandamentos, que a Bíblia fala, você está perseverando. Quando você dá o testemunho do Senhor no seu ambiente familiar, em qualquer ambiente que a sua vida estiver, você está perseverando. Às vezes você está orando por uma coisa que parece impossível. Você está tentando e não acontece. Às vezes seu pai, você está orando para ele converter, ou para sua mãe, ou algum parente seu enfermo, você está orando, e você não vê nada. Mas eu queria te falar, continue orando. Não abandone a fé, não abandone a sua oração. Creia que Deus, que o nosso Deus é um Deus que intervém na nossa vida, que intervém na nossa história. Então o Espírito Santo é aquele que sempre nos auxilia a passar por todos os momentos. É aquele que nos dá a vida, que é a vida de Deus. Está claro? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma contribuição? Você tem toda a liberdade para isso. Quer não? Acho que eu esqueci isso. Vou ficar rindo com vocês. Mas fique à vontade, tá, gente? Então, assim, e o texto aqui fala, que se a gente perseverar, nós vamos herdar um galardão. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente compreende galardão, como algo que Deus vai nos retribuir com posses, algo financeiro, e não é isso. Aqui está falando que Deus vai retribuir a nossa confiança nele, a nossa perseverança nos ensinamentos dele, da forma dele, como ele quer, na hora que ele quiser e como ele quiser, e como ele vai desenvolver isso na vida de cada um. Claro? Então, assim, tem uma recompensa na caminhada cristã. As parábolas, principalmente as parábolas do Evangelho de Lucas, chamadas parábolas do Reino de Deus, elas mostram isso. Que tem uma recompensa para aqueles que têm a fé, que abdicam do seu eu em prol de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Deus vai te recompensar. Essa recompensa aqui não é financeira. Recompensa você ser abençoado e agraciado por ele cada vez mais. Claro que é muito melhor do que simplesmente algo financeiro, algo material. É algo que acaba. Aqui é algo que é. Tá? Então, assim, a gente não pode deixar isso passar desapercebido das nossas vidas, Nós temos que perseverar, porque a perseverança ela nos leva a cumprirmos a vontade de Deus. Se você quer cumprir a vontade de Deus na sua vida, persevere na fé cristã. Confie em Jesus Cristo. Confie nos ensinamentos que a Bíblia traz. Confie nas orientações que os apóstolos desenvolvem com o Novo Testamento. Se a Bíblia fala para você não roubar, não rouba. Se a Bíblia fala para você adorar somente a um Deus, adore somente a um Deus que se revela em Jesus, porque Jesus é o rosto humano de Deus. Se a Bíblia fala para você não adulterar, não adultere. Se a Bíblia fala para você não mentir, não minta. Se a Bíblia fala para você dar aos pobres, cuide dos pobres. Se a Bíblia fala para um cristão ser luz e sal de Deus nesse mundo, que cada vez mais se encontra em processo de putrefação, o sal e luz, se a gente é sal e luz, a gente está retardando esse processo de putrefação que o mundo se encontra, seja sal e luz. Que você possa buscar isso. E a gente só vai saber
disso, da vontade de Deus clara para as nossas vidas, lendo a Bíblia, que é aqui que está a orientação de Deus para a vida de todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, o propósito da perseverança é fazermos a vontade de Deus. Se a gente for olhar para o ministério de Jesus Cristo, todo momento Jesus perseverou. É estranho falar isso, né? Mas assim, Jesus, ele, em todo momento, ele foi obediente às orientações que o Pai tinha para ele. E o caminho que Jesus, principalmente se a gente for pegar o Evangelho, todos aqueles evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, por que tem esse termo sinótico? Porque, diferentemente do Evangelho de João, eles procuram descrever a vida de Jesus, trazer alguns em ordem cronológica, outros não, principalmente o Evangelho de Marcos não, mas eles procuram descrever todo o ministério de Jesus Cristo. O Evangelho de João já não parte dessa perspectiva, ele já tenta falar, Jesus é o Deus que se encarna, ele já é um evangelho mais teológico. Mas nesses evangelhos, principalmente no Evangelho de Marcos, quando Jesus está subindo para Jerusalém e acontece ali o momento da transfiguração, onde aparece Moisés e Elias, né, ali Jesus está sendo obediente, porque aquele caminho que ele iria traçar na subida de Jerusalém era um caminho de sofrimento. Foi um caminho de sofrimento. Ele foi preso, torturado e morto. E ali o tempo todo ele estava sendo obediente à vontade do Pai, à vontade do Espírito Santo, à vontade da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a gente quer olhar para o exemplo de perseverança, olha para a vida de Jesus, olha para o ministério de Jesus. Na própria vida de Jesus, no próprio ministério de Jesus, a gente vai ver que Jesus sofreu. Mas em nenhum momento ele retrocedeu. Em nenhum momento. Pelo contrário, ele foi fiel e morreu uma morte de cruz dolorosa. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é por causa disso que eu e você estamos aqui nessa noite. E é por causa disso que nós temos acesso a uma nova vida que Deus tem a todo aquele que vem a crer no seu Filho. Amém? Então, a última coisa que eu queria trazer aqui nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão, é que a nossa vida é baseada na fé. A gente pega o versículo 37, o autor fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, a fé para a conservação da alma. Aqui o autor está citando uma passagem lá de Abacuque, no capítulo 2, verso 3 a 4, que fala que o justo vive pela fé. Aqui ele desenvolve a ideia, a compreensão que eu e você somos chamados a termos confiança. A fé que é vista como confiança em Deus, como acreditar em Deus. E aqui ele fala: olha, dentro de pouco tempo, aquele que está para vir vai retornar, que ele está falando da volta do Senhor Jesus Cristo, mas que eu e você são pessoas que temos ou deveríamos ter mais fé em Jesus Cristo, nós não devemos retroceder, nós não devemos abandonar a fé, porque aqueles que fazem isso, o final desse caminho é o quê? É a perdição. Mas aqueles que perseveram, aqueles que confiam no Senhor, o final desse caminho é a salvação. O que ele chama aqui é a conservação da alma. Em Francisco traduzir isso, é a salvação da vida do ser humano. Claro? Então esse é o caminho que Jesus nos chama a seguir, a trilhar. Nós não somos pessoas que retrocedem, ou não deveríamos ser. Nós somos aqueles que perseveram, ou deveríamos perseverar mais, e que o final disso somos aqueles que vão ser vistos como aqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém?
Então, a fé em Jesus Cristo nos tira da perdição e nos leva para a salvação. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Dependente de qual momento você venha passar, qual família você tiver, seja aquela mais desestruturada, seja aquela mais estruturada, se tiver, independente disso, tenha fé em Deus que te salvou, em Deus que te resgatou do império das trevas, é isso que Paulo fala lá em Colossenses, e te transportou do domínio do império do Filho da luz, que é Jesus Cristo. Tenha fé. A gente aqui é jovem, nós não vimos ainda muitas coisas na vida, alguns já viram bastante coisas, sejam coisas boas ou ruins. A gente, se nós formos olharmos para as décadas para trás, principalmente no contexto, acho que acredito que vocês tiveram estudo de pós-modernidade, mas assim, se a gente for olhar os jovens, seja no Brasil, no contexto europeu, norte-americano, décadas atrás, eles morriam e perseveravam diante de um ideal político, um ideal filosófico. Hoje isso se perdeu, isso está diluído, não se tem mais ideal a lutar, não se tem mais ideal a buscar, mas eu quero falar para a gente aqui, todo mundo aqui é jovem, nós temos um ideal a buscar, nós temos uma causa a morrer e a lutar, que é a causa do Evangelho. Que isso aqui é o que dá o sentido para as nossas vidas. Isso aqui é o que dá norte para a nossa existência. Então, que a gente venha desenvolver essa fé, que o autor de Hebreus vem falar aqui depois, que é por causa dessa fé que muitos morreram, e esses que morreram, o mundo não era digno dele. Você possa ser visto por Deus como uma pessoa da qual o mundo não é digno. Os seus valores são diferentes, os seus princípios são outros, os seus valores e os seus princípios são os princípios dos valores que são estabelecidos pelas orientações de Deus. É claro, irmãos? Então que a gente venha a aprender realmente, a perseverar, a gente busque isso através da orientação do Espírito Santo, ora e pede para o Espírito Santo te ajudar a perseverar. Não é através da minha força ou da sua força. Se for isso, vai chegar um momento que a sua força vai acabar, você vai quebrar a cara. O cristianismo não fala isso, o cristianismo fala de graça. Não é através do meu ou do seu merecimento. Porque se fosse assim, não precisava de Jesus Cristo. Tem algo que é diferente. Só tem no cristianismo, que não tem nenhuma outra religião ou nenhum outro sistema de pensamento que é chamado a graça. É Deus que vem até nós, não somos nós que vamos a Deus. A gente vê isso o tempo todo na Bíblia. Isso é mais claramente manifesto na encarnação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é visto como o rosto humano de Deus, como aquele que propaga o amor e a vida de Deus para as nossas vidas. Então, assim, você vem entender isso. Não é através do seu braço, enquanto você sabe. Enquanto você é bravo, através da nossa dependência para com o Espírito Santo. Aí ele vem, nos auxilia a perseverarmos, e aí a gente persevera e cumpre a vontade de Deus. E aí ele, antes e acima de tudo, a gente vai demonstrar que, perseverando e cumprindo a vontade de Deus, nós temos fé em Jesus Cristo. E essa fé, e é por causa dessa fé que nós vamos herdar a salvação. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?
sua participação, bem lembrado disso. O apóstolo Paulo se encontra na carta aos Romanos. Bom, queridos, espero que a gente vai orar, espero que passar realmente o ensinamento da palavra do Senhor para a minha vida e para a vida de todos aqui. E vocês possam desenvolver isso no dia a dia, de segunda a segunda. A confiança em Deus, que você tenha uma vida de oração, uma vida de leitura das Escrituras diária, porque se a gente não compreender mais do Deus que nós seguimos, a gente só compreende isso lendo a Bíblia. Você não vai compreender isso lendo o livro do Allan Kardec, ou lendo o livro do Sócrates, ou do Paulo Coelho, ou lendo a Marie Claire. Você não vai entender ele não. É lendo a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente precisa ter uma prática diária de ler a Bíblia, de ter um momento de oração, de participar da comunhão na igreja, de participar do culto. Isso tudo vai nos ensinando a perceber a vontade de Deus para as nossas vidas. Claro, vamos orar?